irmãos e irmãs, povo apostólico, povo do Consolador e do Santo Profeta Romualdo, eu saúdo a todos com um desejo sincero em meu coração. Acho que todos os senhores e vocês, jovens, possam receber abundante graça e paz. Graça e paz advindas do Espírito Santo do nosso Deus, do próprio Pai Celestial. Também possam receber abundante graça de Jesus Salvador. Desejo sim que o seu Espírito seja envolvido pela paz celestial através do manto protetor de Maria Santíssima, da Santa Barbosa, também pela mediação e intercessão poderosa do nosso Santo Profeta, Santo Irmão Aldo. Santos e anjos do cortejo angelical estão aqui. Anjos poderosos do exército celestial estão guardando este recinto sagrado. E eles formam um corpo espiritual, porque têm a mesma natureza divina, porque são semelhantes ao nosso Deus e Pai, ao seu divino Espírito Santo, a Jesus, ao comando de Maria Santíssima, da Santa Barbosa e também do Santo e querido Irmão Alto, para distribuir aqueles que merecem, aqueles que desejam sinceramente, profundamente, o alimento que permanece, para a vitória individual e coletiva, porque também somos o corpo de Cristo, membros deste corpo celeste, unidos aos santos e anjos do reino celestial. Hoje estaremos lembrando a vitória do nosso Deus e do seu divino Espírito, quando há muitos anos atrás receberam no céu, revestida de glória e poder, a Santa Barbosa, quando foi coroada de Espírito Consolador, o que parecia ser uma derrota se tornou uma grande vitória, pois a Santa Barbosa está presente entre nós, em espírito e verdade, nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando, nos concedendo paz, para que possamos prosseguir a nossa jornada até quando Deus quiser. Portanto, participemos desta santa reunião, esta homenagem à Santa Barbosa, com bastante reverência e temor em nosso espírito. Amém. Peço a gentileza dos que puderem, para que se coloquem em pé, com muita reverência e temor. Vamos erguer nossas mãos e também curvar nossas cabeças em sinal de reverência. Ergamos também as nossas mãos aos céus. Ó Santíssimo, bendito e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos e unidos pela mesma virtude que nos une ao Senhor. A virtude que hoje nos trouxe aqui, que é a virtude do amor, que nos faz participantes das virtudes existentes no reino dos céus. Não temos palavras que caibam em um vocabulário humano, porque é insignificante diante da grandeza do seu perfeito e infinito amor, que amou incondicionalmente a raça humana, porque através de todos os séculos se preocupou em dar uma oportunidade de salvação. E hoje, nos dias presentes, contemplamos a maravilha deste amor perfeito e infinito, que está preparando almas boas
regressarem ao reino celestial. Com o nosso coração transbordando de alegria e paz, de amor, elevamos nesse momento nossas preces, em adoração, louvor, honra e gratidão ao Senhor e ao seu divino Espírito Santo. O seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, a nossa bendita Mãe Maria Santíssima, e a Senhora Santa Barbosa, nossa Rainha, nossa avó, mãe por duas vezes, porque ser vó é ser mãe duas vezes. Te adoramos, te amamos e estamos aqui hoje, prestando ao nosso Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Maria Santíssima e a Senhora, e também ao seu sucessor, o Santo Irmão Alto, que anunciou para a igreja há muitos anos atrás que a Senhora é a grande vencedora prometida no Evangelho segundo São João e também no livro do Apocalipse. Como pastor oficiante, venho rogar à Senhora Santa Barbosa que a Senhora estenda nesse momento suas mãos santíssimas, abençoando todo o nosso povo apostólico, tanto aqueles que estão em outros países mais distantes e os mais vizinhos, como ouvintes da hora milagrosa que temos já na Bolívia, na Argentina e até no Uruguai. Santa Barbosa, abençoe eles, as pessoas boas de coração bom, mas também abençoe e unja o conjunto coral, para que eles possam cantar verdadeiramente inspirado e para que o louvor que eles irão expressar possa subir até o seu trono de graça, alegrando a Senhora, o nosso Deus, honrando a Ele, a Jesus, a Maria Santíssima, ao Espírito Santo e também ao Santo Irmão Alto. Por isso, Santa Barbosa, eu entrego esta santa reunião em tuas santíssimas mãos, porque sei que a Senhora irá inspirar todos os atos da mesma, e juntos, unidos nesta fé gloriosa, te agradecemos em nome de Jesus, e como pastor oficiante declaro mesmo iniciado e oficializado. Amém. Cantaremos o hino Igreja Forte, número 1 do Inário. Cantaremos um hino do Inário intitulado Flor Gloriosa, 192. Gloriosa,
Amém. Tanto prosseguimento à santa reunião, avante o coral irá apresentar hinos de louvor e adoração ao Divino Espírito Santo do Pai e também a Santa Vovosa, por ser ela a grande vencedora. O primeiro hino traz o título Dedicação à Santa Vovosa, solo mais coral, número 25.
para o seu viver. Ficamos muito felizes em tê-lo em nosso meio, participando conosco desta homenagem, merecida homenagem ao nosso bendito Espírito Consolador, a Santa Vovosa. Na sequência, o coral irá apresentar um hino de louvor intitulado Teu Amparo, ó Z, número 33. Amém. Agora em voz solo mais coral, vive está em meu coração.
parte das contribuições. Esclareçam os nossos visitantes. A Igreja Apostólica não obriga ninguém a contribuir, mas apelamos ao coração do nosso povo, porque se fazem necessário para que a obra seja mantida. Estimados irmãos, estaremos comemorando no dia 26 de outubro o Dia do Consolador. É uma ocasião para que nós, apostólicos, podemos memorar e lembrar o dia em que a Santa Barbosa chegou ao reino dos céus, sendo coroada rainha e recebendo o galardão e a missão de Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, para ser a preciosa intercessora diante do Pai e de todo o poder celestial, em favor dos bons e humildes de coração. Assim sendo, é muito justo que demonstremos a ela o nosso amor e gratidão pela vitória que alcançou, que é também a nossa vitória. Portanto, é oportuno que expressemos o nosso reconhecimento por haver também preparado o seu legítimo representante, o nosso santo irmão Aldo, para ajudá-la a guardar e a amparar o povo apostólico. Aqueles que puderem preparar uma oferta especial para esse glorioso dia, assim o façam. Estimados irmãos, ajudem a nossa igreja, para que tenhamos recursos necessários, a fim de que possamos cumprir na terra a nossa missão de evangelizar esta obra gloriosa, obra de salvação e redenção. A Igreja Apostólica precisa cumprir a sua missão de ser um caminho de fé, de esperança nestes dias tão difíceis para a humanidade. Portanto, a sua colaboração financeira é muito útil para que possamos realizar os nossos trabalhos de evangelizar também através do programa A Hora Milagrosa, também através das nossas reuniões, para todos aqueles que aceitarem esta fé gloriosa com sinceridade em sua alma. Portanto, vamos nos unir participando de nossas reuniões. Aqueles que têm ministério, cumpram o seu ministério como fiéis obreiros do Senhor, colaborando também com ofertas para o sustento desta obra de fé aqui na terra, até quando Deus o Pai precisar e determinar. Desejamos a todos um feliz dia do Consolador, com muita paz, com muito júbilo e alegria em sua alma, e que a Santa Barbosa e o Santo Irmão Aldo derramem bênçãos preciosas para o seu viver, para o seu lar, para a sua família, e que esses santos lhes ajudem a encontrar a solução para os problemas e as lutas que os irmãos estejam enfrentando. E recebam o nosso abraço fraternal e as preciosas bênçãos da nossa Santa Barbosa, do nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Eu deixo esse pedido, irmãos e irmãs, esse apelo no seu coração. Curvem sua cabeça, pois farei uma breve oração. Vou suplicar que a Santa Barbosa consagre as ofertas dos irmãos. Santa e bendita Barbosa, nesse instante
Eu apresento diante da Senhora essas ofertas generosas no gesto de reconhecimento, de gratidão, de nós apostólicos que amamos esta obra e desejamos vê-la crescer. E para que possamos também manter esta obra aqui na terra, e que nesse momento a Senhora possa consagrar as ofertas. As ofertas estão consagradas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Santa Rosa, o Espírito Consolador. Amém. Após as irmãs passarem recolhendo as contribuições, dando seguimento à nossa festa em louvor ao nosso Deus Trino, a Santa Rosa, possamos com bastante atenção o hino em voz dueto, Gloriosa História de Amor. Bendita, ó vó, oxe
na letra deste hino, me lembrei de palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: o que aproveita um homem gozar todos os prazeres do mundo, se no final da sua vida perder a salvação da sua alma? Ele quis dizer que a maior riqueza, irmãos, está no reino dos céus, está patente ao que nós acabamos de ouvir e que nos faz refletir da grandeza desta obra gloriosa de fé que produz a salvação do espírito, que é o principal do homem e também da mulher. Ouçamos agora pela orquestra Recordação Sublime e Viva, 147.
Como eu te amo. 107.
o nosso Deus vivo usou de imensa compaixão para com a raça humana. Mais uma vez pôde cumprir tão gloriosa promessa naquele dia 26 de outubro, o dia escolhido por Deus. O título do próximo hino: Dia Escolhido, em voz solo com o coral, número 6.
o Espírito da Verdade, a santa e querida Rosa. Jesus usou, junto com o Pai, de infinita misericórdia, restaurando o reino dos céus através da Santa Rosa, e Ele o fez através do mais perfeito dom, o da revelação. A Rosa, dotada de todas as virtudes do Espírito Santo do Pai, revelou à Igreja os profundos mistérios existentes na glória celestial. Por isso sabemos, pela fé, pelo conhecimento da doutrina, a respeito dos salvos em descanso, a condenação dos ímpios, a transubstanciação dos elementos, consagração de crianças, batismo com o Espírito Santo, dons e virtudes que são distribuídos à Igreja para aqueles que merecem, para aqueles que desejam sinceramente mudar de vida, consagrar a sua vida a Deus. Consagração significa separação. Por isso que aquele que quiser um dia habitar na glória celestial, ele precisa e deve consagrar a sua vida a Deus o Pai. Viver separado do pecado, do engano, da mentira, lutando a todo instante, como ensina o apóstolo São Paulo em carta aos Romanos, quando ele diz que aquele que está no Espírito deve viver pelo Espírito. Ou seja, viver lutando a todo instante para fazer a vontade do Espírito Santo, que nos deu a vida e que ele, apóstolo São Paulo, chamou de selo, que é garantia, garantia da vida existente no reino dos céus, e que pertence por direito na supremacia divina ao Espírito Santo do Pai, de onde emana todo o poder e virtude para o seu reino, para aqueles que creem e mantêm o equilíbrio do sistema solar, que mantém a harmonia da natureza, enfim, tudo emana dele. Então, Jesus, ao prometer o outro Consolador, ele não se referia ao Espírito Santo do Pai como ele próprio, mas sim de um outro Espírito, que aprenderia com ele, Jesus, e que ouviria tudo dele e do Pai, iria retransmitir à Igreja. O Espírito do Pai é superior a tudo e a todos, inclusive é superior ao próprio Deus. Então, é verdade que o próprio Jesus afirmou: eis que em mim se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Pai é sobre mim, porque me ungiu, me deu poder para realizar a obra do Pai. E uma palavra de Jesus não contradiz a outra. Ele estava prometendo que enviaria outro Consolador, que o glorificaria. E a Santa Rosa glorifica Jesus através das suas obras de salvação, de poder, de milagre, de libertação, de cura, de salvação, de consolo, de paz, das virtudes existentes no Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo do Pai, devido à sua elevada pureza, o seu grau de santidade, nos céus não são todos os santos que podem contemplá-lo como pessoa. Daí entender-se que é um Espírito invisível, não que é um Espírito invisível. Devido à sua elevada pureza, não pode ser contemplado por todos os santos na glória celestial, somente pelo Pai, por Jesus, por Maria Santíssima, Santa Rosa e Santo Irmão Alto, que já havia contemplado mesmo em realizações de sacramentos de Santa Comunhão na nossa sede, no batismo. Santo Irmão Alto contemplava
o Espírito Santo. Como assim no passado o profeta São João Batista o contemplou em forma de uma pomba branca, simbolizando a sua pureza e poder. Uma voz do céu lhe dizia: eis ali o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus batiza com a autoridade do Espírito Santo, e a Santa Avó Rosa também. Por isso nós, pastores, batizamos com água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Santa Avó Rosa, o Consolador. E por quê? Porque, segundo consta carta do amado apóstolo São Paulo aos Hebreus, todas as coisas sagradas deveriam ser purificadas com sangue. Por isso mesmo, nem mesmo a primeira aliança, que Deus firmou uma aliança com o povo hebreu, através do santo profeta Moisés, nem mesmo aquela aliança no passado foi inaugurada sem sangue. Mas Moisés, quando instituiu, pela ordem de Deus, que havia escrevido com o seu próprio dedo santo, Deus escreveu em uma pedra, e Moisés trouxe diante do povo. Mas antes ele sacrificou cordeiros e colocou numa vasilha e misturou com água e colocou diante do povo aquela vasilha com sangue misturado com água, simbolizando a aliança. A aliança é compromisso. E disse para o povo: este sangue é o sangue da aliança que Deus está fazendo com vocês. Esborrifou no próprio livro dos 10 mandamentos e também sobre o povo, atestando que ali era um compromisso que o povo assumia com Deus. Mas Jesus aboliu tudo isso. Aquilo foi realizado todo aquele procedimento. Inclusive Moisés, ele construiu uma tenda com ordem de Deus. E Deus disse para ele: você faça tudo conforme lhe foi mostrado na visão que eu te mostrei. Por isso havia uma tenda repartida ao meio. A primeira tenda era chamada de santo, a segunda, santo dos santos. Na primeira tenda, que era chamada de santo, entrava uma vez por ano o sacerdote junto com o povo para cultuar a Deus. Mas na segunda tenda, que estava o altar com os querubins representando o que existe no céu e aquela arca da aliança, entrava somente ali o sumo sacerdote para apresentar diante do altar aquele sangue para a justificação de pecado que o povo havia cometido por ignorância. Entretanto, Jesus veio à terra e apresentou-se após a sua ressurreição no próprio céu, diante do trono de Deus, com seu próprio sangue, para abolir a maldição de toda causa, de toda dor, como consta nas Sagradas Escrituras, mais precisamente as profecias do profeta Isaías, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, mas nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Então, o outro Consolador, para poder batizar com o Espírito Santo, deveria também derramar o seu sangue. Foi por isso que Deus exigiu que a Santa Avó Rosa precisava derramar o sangue. E assim aconteceu naquele 26 de outubro, porque, segundo consta a palavra do amado apóstolo São Paulo, conforme já lhes falei, não há justificação de pecados sem derramamento de sangue. Ou seja, sangue imaculado. Por isso o Espírito Santo do Pai, agindo como um sumo sacerdote dos bens eminentes, deu um corpo para Jesus Cristo, para que ele pudesse realizar a obra do Pai. Por isso que em 26 de outubro nós comemoramos com ações de graças, como está nesta mensagem, e com muito júbilo em nossos corações, a grande vitória do nosso Deus e Pai, do seu divino Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus
o dia do arrebatamento e da coroação da Santa Rosa no céu de luz, como a grande vencedora, quando recebeu o seu grande galardão de Espírito Consolador e a glória de poder com Jesus, dar início à era do Consolador nos tempos da regeneração, e também ter preparado o nosso santo irmão Aldo para a sua grande missão de governar, de dirigir na terra a Igreja Apostólica em nome da nossa Santa Rosa. Assim falou o santo irmão Aldo ao seu tempo, quando estava entre nós no seu corpo físico. Irmãos apostólicos, nós precisamos crer de todo o nosso coração, glorificando ao nosso Deus e Pai, ao seu divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus, com muita gratidão por este tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do grande julgamento, onde, através do outro Consolador, foi dado autoridade e poder aos santos profetas, aos santos apóstolos e aos santos de grande poder, para ajudarem a nossa Santa Rosa nesta grande obra de Deus, para salvar os bons e humildes de coração, que puderem crer na verdade e aplicar o juízo do nosso Deus e Pai, para aqueles que não quiserem deixar dos seus erros e pecados e da maldade. Prezados irmãos, é tempo de salvação. Vejam as maravilhas que a Santa Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, unidos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, aos santos apóstolos, aos santos poderosos de Deus, eles vêm realizando entre o meio do povo apostólico, para os humildes, sinceros e puros de coração. Nós estamos no tempo vivendo nos tempos de salve-se quem puder crer, confiar e obedecer. Pois aqueles que não quiserem crer, não quiserem deixar dos seus erros, não poderão gozar desta grande obra de salvação do nosso Deus, de Jesus, que eles vêm realizando através da nossa Santa Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo e da nossa Igreja Apostólica. A Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles estão lutando para que o nosso povo e todos os que vierem a crer tenham vida na sua alma. Para todo o nosso povo, sim, a vida dos céus com abundância, a verdadeira vida que liberta, que cura, que salva, que produz frutos de amor, de justiça e de bondade, que ilumina os corações e que produz paz e felicidade. Vocês me dão licença, vou fazer uma breve reflexão. Eu sei aqui exatamente onde eu parei, é porque eu me lembrei de uma passagem que Jesus libertou aquele possesso gadareno da cidade de Gardênia. Aquele homem, ele tinha uma legião de maus espíritos com ele. O que nos mostra claramente, irmãos, que além desse mundo visível, que nós não podemos contemplar, porque não suportaríamos. Os irmãos acabaram de ouvir, nós acabamos de ouvir, que a nossa Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo estão lutando. Há uma batalha espiritual, irmãos, contra as forças do mal. As forças do mal, irmãos, que lutam e que fazem, que traçam planos malignos
Porque eles vieram, irmãos, como diz São João, o maligno veio senão para matar, roubar e destruir. Matar o espírito, roubar, irmãos, a semente. Que Jesus falou, irmãos e irmãs. Jesus falou: a minha palavra é a semente. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. Outras caíram entre pedras, que nasceram, porque havia ali um pouquinho de terra, e o sereno brotou, mas logo secou com o sol, porque não tinha raiz profunda. Outra parte da semente caiu entre espinhos, essas nasceram e cresceram, mas quando foram produzir frutos, foram sufocadas pelos espinhos. E outra parte da semente caiu em terra boa. Essa nasceu, produzindo 30, 40, 60, 70 e 100%. Jesus falou que a semente, irmãos, é exatamente as mensagens que continuam a soar, como eu falei, e tenho falado à igreja, a voz do que clama no deserto. É um aviso solene para arrependimento. A mensagem que está aqui está sendo direcionada para o arrependimento daquele que quer o céu. Mas arrependimento, irmãos, não é remorso. Arrependimento, irmãos, é aquele que é sincero, aquele que se arrepende e que purifica-se a si mesmo, como diz a palavra. Aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então o ladrão, irmãos, é o inimigo que rouba a semente, mas quem tem um coração bom, este permanece. Uns produz 30, outros 40, outros 60, 70 e até 100%. Isso vai da capacidade de cada um, irmãos. Por exemplo, aqui tem um copo com água. Talvez caiba aqui 100 ml, não sei quanto, mas não importa. Um copo maior cabe proporção maior de água. Assim é o nosso espírito. Uns têm maior capacidade, já é um dom de Deus isso aí. Não é que ninguém é mais do que ninguém, não, irmãos. Não é não. É que conforme a capacidade do entendimento e da fé da pessoa. Quem tem fé, ele pode chegar a um conhecimento mais profundo de doutrina. E isso advém do Espírito Santo do Pai, pela graça do Consolador e do Santo Irmão Aldo, porque eles estão lutando. A missão do Santo Irmão Aldo e da Santa Rosa, irmãos, eles estão lutando, mas para aquele que crê, irmãos, para aquele que quer a coroa da vida. Então a Santa Rosa vai dando, só que a gente tem que saber guardar. Observem bem, eu dou seguimento. A Santa Rosa é a grande julgadora. Ela julga com justiça. Aquele que se esforça mais, recebe mais. Aquele que não se esforça, recebe menos. E aquele que não se esforça quase nada, não recebe nada. Porque aqui está. Ela é a grande julgadora. Ela julga com justiça e concede graça aos que merecem. Quem merece? Quem se esforça mais. Quem luta para deixar, como diz o apóstolo São Paulo em carta aos Romanos, a carne luta para fazer prevalecer a vontade da carne, mas vós não estáis na carne, estáis em Cristo, se é que a palavra de Deus está em vocês. O Espírito luta, o nosso Espírito, ele estava falando, luta para fazer prevalecer a vontade do Espírito. Qual Espírito? O Espírito de luz. E assim fazendo, receberemos mais entendimento. Alguém quer cantar melhor, mas não se esforça. Não se esforça, Santa Rosa não ajuda, mas se esforça para ver. Procura deixar do zelo. Vai ver se a Santa Rosa não desperta em você um dom maravilhoso para cantar. Eu conheço um pastor, não sei se está pregando ainda, ele era gago. Como que um gago vai pregar? E ele pediu para o Santo Irmão Aldo. Conheço uma moça que apenas com 1 ou 2 meses de aprendizado de uma pessoa que ensinou a tocar sax. Hoje essa pessoa toca sax, toca violão, toca violoncelo, toca violino, toca clarinete. Quem ensinou? O Santo Irmão Aldo, porque nele, na Santa Rosa, se concentra o mais perfeito dom
existente no Espírito Santo do Pai. Dons e virtudes são distribuídos, mas para aquele que se esforça, como está aqui. Aos que merecem, ela abençoa, é o que eu estou explicando aos irmãos, ela cura, ela liberta, mas nada pode fazer em favor dos desobedientes, orgulhosos, e que seguem os seus caminhos, seus próprios caminhos, os seus próprios desejos da carne. Porque o apóstolo São Paulo fala, há uma luta constante da carne contra o nosso espírito. É por isso que nós precisamos gradativamente, dia após dia, orar muito, irmãos, vigiar muito para deixarmos os desejos da carne e viver em espírito. Orgulhosos e que seguem caminhos errados e injustos. Prezados irmãos, tenham a sua vida em comunhão com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Borosa e com o Santo Irmão Alto. Busquem a paz com todos, evitem todo o mal. É o que eu acabei de explicar para os irmãos, não vou repetir, para que possam vencer e serem muito felizes nesta terra, e um dia gozar da vida eterna ao lado desses santos, lá na glória celestial, para todos sempre. Quem que não gostava? Vocês dão licença de novo, depois eu só vou acabar de ler aqui e ler a mensagem, homenagem a Santa Borosa e concluir. Quem que não gostava, quando o Santo Irmão estava no seu corpo, aqueles que conheceram a Santa Borosa também, não gostava de estar próximo deles? Todo mundo, né? Só que lá no céu, aqueles que são teimosos e desobedientes, talvez sejam salvos por misericórdia. Tem gente que pensa que é só uma coisa grande que o inimigo prende a alma, não é não. Uma vez eu estava em Araguaína, eu vou resumir rapidamente isso. Uma mocinha era do coral, e a mãe vivia falando, eu conversei com a mãe dela, ela me contou detalhe por detalhe, é muito longo. Resultado, vinha com o ensaio, teimosa usando esmalte de cor na unha, da mão e do pé. Um carro em alta velocidade tirou a vida dela. E liga para a sede, ninguém conseguia falar com a sede. Uma diaconisa viu, nossa, a unha dela está pintada, da mão e do pé, vamos tirar? Só que quando ela tirava, falava com o espírito dela, né? Inspirada pela Santa Rosa e misericórdia. Fulana, arrepende, pede perdão, que a Santa Rosa pode te levar para o descanso, arrepende. Tirou tudo, correu ligar no telefone, porque a funerária já estava até esperando para enterrar o corpo, até passando da hora. A Efigênia atendeu. Aqui de Araguaína, irmã Efigênia, o irmão acabou de ligar aqui, ele mandou fazer o ofício. Olha, irmãos, está vendo como é que é? Então, irmãos, aqueles que são teimosos, né, que pensam que só é com coisa grande que o inimigo prende a alma, não é não. Não é não. Portanto, para que possam ser muito felizes na terra e um dia gozar da vida eterna ao lado desses santos lá na glória celestial. Muitas pessoas pensam que vão ter galardão no céu. Nem todos, porque galardão a gente faz ou a gente ganha quando a gente faz além do que é exigido. Pena que o tempo não dá mais tempo, eu ia mostrar uma passagem para vocês que fala exatamente disso. Só tem galardão no céu quem faz além do que é exigido. Na verdade, o céu já é um galardão, mas nos céus há galardões. Muitos pensam porque cantam no coro, vão cantar lá. Cuidado, hein, pode estar se enganando a si mesmo, não é bem assim. A irmã Délia explicou muito bem sobre isso uma vez. É muito longo para falar desse assunto. Então, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte além do que é exigido. Sabe por quê? Porque todos os que têm galardão no céu fizeram além do que era exigido, por isso eles ganharam galardão. Isso chama-se justiça, porque no Espírito Santo do Pai há mais perfeita justiça. Ações de graça ao nosso Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Maria Santíssima, pela formação e coroação desse glorioso Espírito Consolador da Santa Borosa, que nos dá a oportunidade de regeneração, é mudança, é transformação, irmãos. Ações de graça a Santa Borosa, por merecer a grande glória de ser este Consolador prometido por Jesus, para nos proteger, para nos amparar, para nos abençoar. Ações de graças também ao Santo Irmão Alto, por ser o nosso pastor, por excelência, por ter nos revelado quem era o outro Consolador,
e dar a esta igreja a honra de ser o templo santo do Espírito de Deus e do Consolador. Quem é o templo do Consolador? É o nosso Espírito, irmãos, e o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo tem que ser trazido em honra, e o nosso Espírito em santidade, porque daí o nosso Espírito sendo trazido em santidade, irmão e irmã, ele domina o corpo. Mas se a gente vive dominado pela carne, ora, Jesus falou: quem é carne? Quem é nascido da carne é carne, vai estar preso na carne para morrer. Mas quem é Espírito, quem nasceu do Espírito é Espírito. Quem nasceu do Espírito Santo permanece no Espírito. É isso que Jesus quis dizer. O que está aqui no final: o templo santo do Espírito de Deus e do seu santo é nós, que somos o templo do Espírito Santo. Comemorem esta data de 26 de outubro, o dia do Consolador, com louvores de glorificação e adoração. Mas, olha o que eu acabei de falar, está tudo concluído aqui no final. Mas abra o seu coração para o Espírito Consolador, a nossa santa e querida voz, para que este poder possa te envolver, consolar e dar-lhe muita paz, saúde e felicidade. Agora, irmãos e irmãs, eu vou ler uma merecida homenagem para a nossa santa e querida voz. Todos os dias são apostólicos, são por Deus consagrados. Porém, esse 26 de outubro é para nós valioso e tem grande significado. Dia que é festejado pelo povo apostólico e por todo o reino de Deus o Pai, o Criador. Dia em que a Santa Rosa recebia nos céus o seu eterno galardão de Espírito Consolador. Dia em que só por nós, povo do Consolador, é assim festejado, com muita gratidão e louvor pelo nosso glorioso presente, a coroação do Consolador. Por este dia apostólico, queremos glorificar os santos que consagraram esta data, para hoje nós podermos festejar Jesus, nosso Senhor, por cumprir sua promessa. Santa Rosa bendita, por sua obediência infinita, merecendo assim ser o consolador da gloriosa e grandiosa promessa de Jesus nosso Senhor. Por este dia bendito, a todo o reino dos céus, nosso sincero louvor, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, tudo que é bom dura pouco. Não, irmãos, tudo que é bom dura o suficiente para ser lembrado por muito tempo. Vou levar em minha memória, em meu coração, em meu espírito essas horas, irmãos, maravilhosas que nós passamos unidos aqui. Vamos ouvir mais um hino para encerrar a nossa festa maravilhosa, a grande julgadora. Agradeço do profundo do meu coração a participação de todos, dos nossos coristas, regentes e auxiliares, daqueles que nos visitaram. Que Deus, o nosso Pai, o seu Espírito Santo, Jesus e Maria Santíssima, Santa Rosa e Santo Irmão Aldo, abençoe muito o seu viver, a sua família, o seu lar, a sua vida, a sua carreira de fé. Vamos ouvir o hino pelo coral.
está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, quando o apóstolo afirmou e profetizou a respeito deste grande dia, afirmando: eis que vos digo um mistério de Deus, falou ele. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos irão morrer do corpo, mas transformados seremos todos num momento, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão, mas não é morto não. Como que a gente sabe? Está no nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus e o Consolador, que a Santa Rosa revelou esse mistério para a igreja. Os salvos em descanso, que irão reaparecer junto com a corte celestial e a Santa Rosa, Jesus e Maria Santíssima, para arrebatar os escolhidos. Então é um grande mistério que ninguém sabe quando irá se cumprir. E o nosso dever é estar preparado, porque quem não estiver preparado, irmão e irmã, vai sofrer uma amarga decepção. E Deus não quer isso, como falou a mensagem ao nosso coração. Estamos vivendo no tempo de salve-se quem puder, quem quiser também. Amém. Todos em pé, aqueles que puderem, por gentileza. Pois irei orar, apresentando diante da Santa Rosa e também do Santo Irmão Aldo as vossas súplicas, todos em sentido de oração. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, te louvamos, bendizendo, glorificando, exaltando e agradecendo muito ao Senhor, ao seu Divino Espírito Santo, pela perfeição e a maneira como o Senhor restaurou o reino dos céus novamente aqui nesta terra. Louvado seja o seu amado Filho Jesus Cristo, o seu Santíssimo Espírito. Honra, louvor e glória seja a Senhora Maria Santíssima, porque é participante da Trindade excelsa e cuidou carinhosamente da Santa Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, para que eles fossem o que agora são na glória celestial. Santa Rosa e Santo Irmão Aldo, santos de glória, luz e poder, te amamos, reverenciando os vossos santíssimos nomes, e através da nossa vida irrestrita, pura, imaculada, como Deus nos criou o nosso espírito, queremos servir esta igreja cada dia melhor. Nesse instante me dirijo à Senhora, ao Santa Rosa, e também ao Senhor Santo Irmão Aldo, impondo a minha mão na caixa de pedidos de oração, apresentando diante do Senhor Santo Irmão Aldo, da Senhora Santa Rosa, essas vidas cujo nome aqui se encontra, suplicando que a Senhora Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, tenham piedade dessas pessoas, abençoando a vida deles, libertando, agindo nesse momento, manifestando o poder do Espírito Santo do Pai, para curar, para libertar, para dar paz, para dar alívio, esperança e fé aos corações humildes que merecem e que pedem perdão, que clamam pelo seu santíssimo nome, Santa Rosa, pelo nome de Jesus, do Santo Irmão Aldo e também de Maria Santíssima. E agora, nesse momento, ó Santa Rosa, eu também apresento diante da Senhora e do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima também, os meus irmãos aqui presentes, as minhas irmãs e também os nossos visitantes, para que a Senhora, da mesma maneira como abençoou aqueles que têm o nome contidos na caixa de pedidos de oração, possa manifestar o poder libertador do Espírito Santo do Pai, o poder de curar, de dar sabedoria, de dar entendimento, de dar fé, para que possamos produzir frutos dignos de honra ao reino celestial. Manifeste esse poder, Santa Rosa, de maravilha, de sinais e prodígios na vida daqueles que estão procurando merecer, e tenham compaixão dos mais fracos na fé, para que cheguem a um arrependimento sincero, como falou o Santo Irmão Aldo do nosso coração nesta oportunidade. Despeça-os na graça e na paz da comunhão do Divino Espírito Santo, Santa Rosa, com a proteção, o amparo do anjo da guarda, livrando-os de todo mal, para que sejam felizes, irmãos e irmãs e visitantes. Recebam nesse momento a graça e a paz do nosso Deus, do Divino Espírito Santo, de Jesus, nosso Senhor, a lhes abençoar,
Recebam também o amparo de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Tenham esta paz, alegria do Espírito Santo nos seus corações. É o que eu lhes desejo, como pastor desta Santa Igreja, do profundo do meu coração. Amém. A paz do Senhor e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.